Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise do Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando por Antônio Augusto, da ANA. Boa tarde. Boa tarde. Marcelo Celucci, do Semadem. Boa tarde, tudo bem aqui? Camila, do ONS. Boa tarde. Rogério, do ONS. Boa tarde, Joaquim. Ana Fiores, da ANA. Emílio, por favor, dê um Boa salve. tarde, Joaquim. Tudo certo aqui. Davi, do Alto Paranapanema. Ela é da Ana. Davi. Boa tarde, Joaquim. Joaquim, tudo ok? Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Diego, da ANA. Tudo certo aqui, doutor Joaquim. Vinícius, da ANA. Boa tarde, Vinícius Romão, Agência Nacional de Águas. Leline, da ANA. Boa tarde a todos, Leline da ANA. Gonçalo, da ANA. Boa tarde, Gonçalo, da SPF. CTG Paranapanema. Boa tarde, Daiana da operação. Obrigado. Bom, temos a Secretaria do Comitê do Paranapanema. Secretaria do Comitê do Paranapanema. Você falou lá, me chamou pelo... Não te ouvi. Bom, tem a CTG São Paulo. Boa tarde, Gondinha. Aqui é o Fernando Testari, operação também. Ok. Pela cima de São Paulo, Iroac. Boa tarde, Joaquim. Iroac. Ok. Bom, eu tinha chamado a Secretaria do Comitê do Paranapanema. Vocês podem falar. Aqui tá ligado, né? Quer pôr um fone pra testar? Põe, vai. Joaquim, eu aqui, Emílio, e a Priscila também está por aqui. Ok, obrigado. Bom, tem o César, da Unesp, que está com o microfone aberto, inclusive. Pode falar. Boa tarde a todos. Quando não estiver falando, por favor, desliga o microfone, tá? O DAE, do Pontal do Paranapanema. Oi? Estamos ouvindo, pode falar. E aí, pode falar. Então tem retorno de áudio. Você não está nos ouvindo? Bom, o Instituto Água e Terra do Paraná, que acabou de entrar. Só para se apresentar. Olá, Fernanda, do Instituto Água e Terra, do Paraná. Desculpe Ok. atrás. Não, estamos na hora. Quem eu não chamei que nesse momento gostaria de se apresentar? Oi, aqui é Márcia, do Ministério de Minas e Energia. Ok, Mário. Quem mais? Luiz Henrique e Ana. Obrigado, Luiz. Alguém mais? Geraldo, Ana. Geraldo, obrigado, Geraldo. É porque na minha tela eu não consigo ver todos, tá? Alguém mais? Bom, a ideia é nós continuarmos essa atividade de acompanhamento das condições da bacia do Paranapanema, né? Mesmo com toda essa dificuldade momentânea que nós estamos passando, de termos que fazer somente por videoconferência, mas temos que fazer. Bom, a nossa reunião de hoje, ela tem dois momentos. O primeiro de apresentações e um segundo momento de discussões e comentários.
No de apresentações, nós vamos ter as apresentações por parte do CEMADEM e por parte do ONS. Então, eu vou pedir a apresentação, começando pela do CEMADEM, tá certo? Depois a apresentação do ONS e depois, como eu disse, nós vamos abrir para discussões. Então, eu vou botar em tela a apresentação do CEMADEM. Ok, Joaquim, muito obrigado. Estamos vendo. Então, como sempre, vamos começar fazendo um diagnóstico da chuva observada em diferentes períodos e depois a previsão. Então, a primeira figura é a chuva observada nos últimos 15 dias, desde o 11 de março até o dia 26, ontem. E no mapa da esquerda, as cores em verde e azul representam valores maiores de chuva, então já dá para ver que na região da bacia do Paranapanema não choveu muito, pelo menos choveu muito menos do que na região norte do Brasil. E na figura da direita dá para comparar essa chuva com a média histórica. Então tudo que aparece em amarelo significa chuvas abaixo da média, azul acima da média. Então na bacia do Paranapanema, e a gente tem que ver um pouquinho aí onde que ela aparece, aí entre São Paulo e o Paraná. A chuva observada, então, nos últimos 15 dias ficou um pouco abaixo da média, ligeiramente abaixo da média. Se a gente vai para um período mais longo, na próxima figura, por favor, nós consideramos agora um período de 30 dias, e a situação não muda muito. Vejam que, novamente, especialmente no mapa da direita, dá para ver que as maiores precipitações, as chuvas acima da média, elas estão na parte norte e nordeste do Brasil, norte do sudeste até a região norte, né? E quando isso acontece, é muito comum termos chuvas abaixo da média na região sul, como de fato ocorreu. Mas olhando um pouco mais em detalhe, vemos que de todas as bacias que tem na região sul, a do Paranapanema não foi a que ficou em pior situação. Muito pior está, por exemplo, a bacia do Uruguai e do Jacuí, em termos de chuva, claro está. Então, no último mês, a chuva ficou também um pouco abaixo da média histórica, né? Num contexto de chuvas gerais bem abaixo da média na região sul, a bacia do Paranapanema no último mês ficou um pouco abaixo da média histórica. A próxima figura é semelhante, só que faz uma análise de todo o ano hidrológico. Aqui está, inclusive, delimitado o contorno da bacia. E nós vemos que, pelo menos qualitativamente, né, toda a bacia do Paranapanema apresenta chuvas abaixo da média histórica, considerando o período total do ano hidrológico, de 1º de outubro até o dia de ontem. Na próxima figura está a análise temporal das precipitações, né, as barras azuis representando o total mensal dos últimos meses, a linha fina representa a MLT. Vejam que, considerando o ano hidrológico, choveu até o dia 25, 741 milímetros, sendo que a média histórica é 964, ou seja, estão faltando 220 milímetros para atingir a média histórica do ano hidrológico. No mapa, na parte de baixo, nas barras mensais, dá para ver que esse déficit foi já logo no início, em outubro, né? Começou em outubro, choveu metade ou até menos da metade do que era esperado. Depois, novembro, dezembro foi de normal para cima, mas voltou a chover de novo abaixo em janeiro, em fevereiro e em março, né? Este março está sendo um mês bastante ruim, porque nós temos uma média histórica de 135 e até o dia 25 tinha chovido apenas 41. Então parece já difícil atingir a média histórica do mês de março, portanto, muito provavelmente o ano hidrológico vai ficar também com chuvas abaixo da média. Na próxima figura, por favor, nós temos a situação meteorológica de hoje, que na verdade mostra o que vem ocorrendo nas últimas semanas. Veja na elipse vermelha a nebulosidade e, portanto, a chuva mais na parte norte do Brasil, e na região sul, de São Paulo para baixo, na verdade, veja que não há nebulosidade. Aparecem pequenos sistemas frontais, como esse que está perto da costa do Paraná, Santa Catarina, mas esses sistemas, primeiro, avançam muito rapidamente e, segundo,
provoca muito pouca precipitação. Então, na verdade, nos próximos dias, nós teremos um sistema queniense da figura que irá passar muito rapidamente nos primeiros dias da próxima semana e que irá provocar algumas precipitações, mas nada muito significativo. Então, levando em conta isso, por favor, na próxima figura, nós temos o mapa de chuva previsto, né? Vejam que os maiores valores estão na região norte, a novidade é que voltaria a chover no Rio Grande do Sul e também marginalmente entre Paraná e São Paulo, atingindo a bacia do Paranapanema. Em termos de anomalias, essa chuva está mais ou menos dentro da média histórica, talvez ligeiramente abaixo, mas próximo da média histórica. Na próxima figura, nós temos o detalhe da chuva prevista na bacia, né? Em princípio, são chuvas relativamente irregulares. Também, em princípio, segundo esse modelo, mais na parte oeste da bacia, a parte mais baixa da bacia. E os valores estão, em princípio, mais ou menos dentro da média histórica. Só que o modelo depois acaba corrigindo com o decorrer dos dias. E normalmente ocorre que a chuva observada é menor que a que é prevista, né? Talvez isso possa ter a ver um pouco com o déficit da umidade do solo, que não é muito considerada nos modelos de previsão. Então, esse 22 para uma semana, 30 para 10 dias, provavelmente não sejam atingidos, chegou um pouco menos do que isso. Mesmo assim, se esses valores estiverem corretos, significa que o mês de março fechará, como falamos, abaixo da média histórica. A próxima figura foi um pedido da reunião anterior, né, sobre a situação da umidade do solo, é uma estimativa por satélite, né? Essa figura mostra, na parte de cima, a quantidade de água líquida nos primeiros 2 metros do solo, né? É uma medida em centímetros, quantos centímetros de água estão contidos nos primeiros 2 metros de solo. Insisto, é uma estimativa a partir de satélite, portanto, tem um valor mais qualitativo do que quantitativo. E o que dá para ver que existem regiões em verde, né? Como, por exemplo, aí o Pará, Mato Grosso, com mais de 75 centímetros de água no solo. Na região do Paranapanema, os valores estão entre 45 e 60, que é uma situação, digamos, intermediária entre a que existe, por exemplo, na região onde nós temos a estação chuvosa agora, Pará, Goiás, enfim, mas também é melhor, ou seja, é menor do que essa região do Pará, etc., mas também é melhor do que, por exemplo, veja na região do Paraguai, norte da Argentina, leste da Bolívia, onde também chove nesta época. Então, digamos, não é das piores situações, embora também não seja das melhores. E no gráfico de baixo, nós temos uma previsão de como mudaria a umidade do solo em função das chuvas que foram previstas pelo modelo GFS. E, na verdade, na região do Paranapanema, as variações são bastante marginais, né? Praticamente não há grandes variações. Naquela região que deve chover um pouco mais, na parte oeste, talvez um pequeno ganho, e na porção de São Paulo, uma pequena perda. De uma forma geral, eu diria que é mais o que se perde do que se ganha, mas, de novo, são mudanças marginais em comparação com o que acontece, por exemplo, no extremo norte do Brasil, onde se ganha muita umidade, ou na região do São Francisco, onde se está perdendo umidade. Bom, e a última figura da minha parte é uma tendência da precipitação para a segunda semana. O modelo GFS está indicando já para entre o dia 4 e o dia 10 de abril, uma situação de chuvas um pouco acima da média histórica. Então, na verdade, em resumo, nós temos uma primeira semana com chuvas ligeiramente abaixo, talvez, da média, ligeiramente abaixo e próximo da média histórica, e uma segunda semana com tendência a chover um pouco acima da média histórica. Então, digamos, somando a primeira com a segunda, basicamente uma situação próxima da normalidade nas 2 próximas semanas. Isso da minha parte, Joaquim, fico à disposição. Obrigado. Obrigado. Guilhom entrou também. Se o Guilhom quiser se apresentar. Boa tarde a todos. Já estamos aqui após na reunião do Paranapanema. Ok.
Bom, então vamos passar então para a apresentação do ONS. Vamos botar em tela a apresentação do ONS. Ok. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à apresentação da Bacia do Paranapanema do dia de hoje. Próximo slide. Seria o da topologia. Próximo, por favor. Lembrando a todos, então, a capacidade de armazenamento das usinas da Bacia do Rio Paranapanema, que não operam a fio d'água. Então, temos aí cerca de 6.000 quilômetros cúbicos na cabeceira, entre Jurumirim e Chavantes, e somando Capivara com Mauá, também mais 6.000, que dá 12.598 quilômetros cúbicos de armazenamento em reservatório, fora o volume morto, que é o volume que se situa abaixo do nível mínimo de 15.884 para esses reservatórios, totalizando 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide, por favor. Aí vemos a situação atual de armazenamento dos reservatórios na Bacia do Paranapanema, onde Jurumirim iniciou o dia de hoje com 49% aproximadamente de armazenamento, Chavante com 27%, Capivara com 36%, e por último Mauá, que está na Bacia do Rio Tibagi, que, como todos sabem, está com esse regime, pega esse regime do Sul, né? E o Sul esse ano realmente está muito deficiente em termos de hidrológicos, e o Rio Tibagi, então, também é um dos rios que foi assim, afetado por essa escassez de vazão. Próximo slide, por favor. Esse slide vocês vão ver aí, é um slide novo. Eu quis trazer aqui para vocês, só para a gente tomar um pouco de consciência, das energias naturais afluentes para as principais bacias do Sudeste, da região Sudeste do Brasil. Então, a gente observa ali que outubro, novembro e dezembro estava tudo meio que um pouco abaixo da média, né? Sendo que outubro, a Bacia do Paranapanema estava inferior às demais. Mas depois meio que ela se igualou em novembro e dezembro. Quando chegou a partir de janeiro, a gente observa que as demais bacias do SIM tiveram energia natural afluente superior, e observa, inclusive, que em fevereiro e março, quase todas elas, à exceção do Tietê, que agora em março está ficando um pouquinho abaixo de 100%, mas todas as demais acima de 100% da MLT, ou seja, são bacias que conseguiram recuperar de alguma forma a questão hidrológica, não só pela afluência estar mais elevada, mas também conseguiram começar a armazenar um pouco mais de água nos reservatórios, que vinham estando muito baixos. O Paranapanema, entretanto, teve um janeiro muito baixo, né, com 40 e poucos por cento da MLT, depois subiu para 56, se não me engano, e depois caiu para 41% da MLT em março. Então, foi a única bacia, praticamente, da região Sudeste que não conseguiu se recuperar sob o ponto de vista de energia natural fluente. E, consequentemente, tem reflexo sobre o armazenamento nos reservatórios. Próximo slide, por favor. Aí seria o slide das energias naturais afluentes, onde a gente mostra que a Bacia do Paranapanema, a não ser por dezembro, que estava ali em torno de 87%, os demais meses todos abaixo de 60%, né?
desde julho, vamos dizer, né, quando acabou julho, que a bacia do Paranapanema não tem nenhuma energia natural fluente acima de 60% da MLT. E agora, em março, está fazendo até o dia 26 de março uma média de 41% da MLT. Próximo slide. Seria o slide do armazenamento, né, das energias armazenadas na bacia do Paranapanema. Eu não estou conseguindo ver o slide. Eu não sei se travou a apresentação. Nós estamos no slide 7, Guilherme. Ah, está no 7. É porque eu ainda estou vendo o anterior. Né? Tem algum defasamento aqui no meu computador. Então, vamos em frente. Então, no slide 7, bacia do Rio Paranapanema, a gente mostra, então, as energias armazenadas. Observem aí que a partir de outubro, né, que a gente chegou num nível de armazenamento muito baixo, porque houve que usar essa água, sob o ponto de vista energético, ao longo de julho, agosto, setembro, né, e até outubro mesmo, e finalizou outubro com 19% de armazenamento. A partir de outubro, iniciou-se um processo de recuperação na bacia, que foi até fevereiro. Em março, já não se conseguiu mais recuperar, porque a gente não teve o benefício de ter tido uma recuperação das energias naturais afluentes, conforme a gente já mostrou nos slides anteriores. Ou seja, a energia natural afluente está sempre menor. E essa época do ano, né, janeiro, fevereiro, a demanda de energia se intensifica bastante, né, principalmente em janeiro e fevereiro. E aí, com isso, a gente precisou, vamos dizer, gerar energia por diversos motivos, não só para atendimento ao SIM, mas para outros usos também. E aí, com isso, o armazenamento se situou no mês de março até o dia de ontem em 35% de armazenamento. Próximo slide. Aí seria agora a operação, né, dos reservatórios. Então, a gente, no slide número 9, próximo slide, por favor. Slide número 9, a gente apresenta a operação em Jurumirim. A operação em Jurumirim, a gente consegue observar que Jurumirim fechou o dia de ontem com 49,03% de armazenamento, depois de ter estado com valores bem baixos, né? Cerca de 16% ali em novembro. E também, no ano passado, a gente observa que o maior valor de armazenamento no ano passado foi 44,39%, que dá um valor inferior ao valor que nós estamos hoje de armazenamento. Então, hoje nós estamos com um armazenamento maior que o valor máximo do ano passado. Observem aí que as afluências estão ali, via de regra, acima das defluências, né? A defluência está em 100, travada em 100, e sempre que a gente tem uma afluência um pouquinho maior, a gente consegue, então, incrementar o armazenamento em Jurumirim. Próximo slide. Slide número 10. Aí seria Chavantes, a operação de Chavantes, que a gente vê aqui, Chavantes no ano passado chegou a estar com armazenamento de 47,8%, mas esse ano, devido a que teve uma necessidade energética mesmo e de outros usos também, mas, enfim, o reservatório desestocou, né? Chegou a um nível muito baixo, e aí iniciou a recuperação no início de outubro, mas vem sendo uma recuperação muito lenta, e isso, em parte, é por conta de Jurumirim estar travado em 100. Jurumirim não solta mais que 100 metros cúbicos por segundo, e Chavantes também está soltando 100 lá para baixo. Então, toda a água que está sendo armazenada, praticamente, ela vem da vazão incremental. Então, quando as afluências estão maiores que a defluência, que é o caso que vem acontecendo, o armazenamento se recupera. Então, ele continua em ascensão, mas observem aí que as vazões estão caindo, né? Então, aqui, final de março, já está começando a cair o armazenamento, está quase chegando no valor da defluência. E o armazenamento no instante final aí, início do dia de hoje, com 27,15%. Próximo slide, slide número 11.
temos o reservatório de Capivara, onde a gente observou que no ano passado conseguimos armazenar até 74% no reservatório de Capivara, e esse ano, por enquanto, né, a gente ainda está em março, estamos com um armazenamento maior do que estávamos em março do ano passado, né, mas ele está em declínio, ou seja, eu tenho aí afluências que estão inferiores às defluências. Por quê? Porque não se estava conseguindo praticar valores de defluência mais baixos. Energeticamente, era preciso usar, por questões elétricas, foi preciso gerar 700, 750 durante a semana e 500, em torno de 500 nas semanas. E essa política, ela cessou agora, nessa última semana, praticamente toda semana, nos dias úteis, a gente, em vez de defluir, a gente passou a defluir, ali são os últimos pontos do gráfico verde, se vocês puderem observar, a gente passou a defluir em torno de 500 metros cúbicos por segundo, que dá, o último dia foi 496. Mas vocês observem aí que a gente já conseguiu colocar Capivara num patamar do que a gente queria colocar a partir de abril. Então, e isso porque a própria demanda, a carga diminuiu, né? A demanda de energia diminuiu, e aí com isso a gente não precisou tanto energeticamente de Capivara e conseguimos colocá-lo em 500. Agora, não sei com a retomada da economia e com a volta desse coronavírus e tal, o que vai acontecer com a carga, se isso vai ter um efeito e de onde a gente vai tirar energia para atender o sistema. Em princípio, a gente vai tentar não usar a Capivara. Se não tiver outro remédio, vai ter que usar. Mas, em princípio, tentaremos não usar, tentaremos tirar a energia de outro recurso, se for possível. Então, observem aí que o armazenamento caiu, né, dos 47,34 para um valor de 35,68, mas observem que a elevação no ano passado ela se deu no mês de junho, que é um mês que costuma ter, para várias bacias da região sul, e principalmente Paranapanema, tem de vez em quando umas afluências um pouco mais elevadas. A gente viu isso em vários anos seguidos. Então, sabe que o mês de junho é um mês que às vezes é bastante favorável, a gente tem que torcer para que esse ano seja um ano com vazões elevadas em junho, para a gente poder recuperar os reservatórios. Próximo, por favor. Aí viria a simulação, né? Slide 12. E aí no slide 13 seriam as restrições operativas hidráulicas. Não mudaram, mas elas só valem até 31 de março. Então só valem até o final desse mês, que seria agora... 31 seria terça-feira. Então, a partir de terça-feira, provavelmente o agente vai precisar ou prorrogar essa declaração, né, essas restrições hidráulicas, até final de abril, até, 15 de abril, até o momento que ele achar que pode fazê-lo, vai fazer uma declaração nova e a gente vai passar a usar essa nova declaração do agente. Próximo slide, slide número 14. Aí seriam as premissas da simulação, né? As premissas da simulação, então, o horizonte de simulação inicialmente vai de 27 de março, que é o dia de hoje, até final de junho. Nós optamos por trazer para vocês a situação até final de junho, porque, na verdade, é o seguinte, se eu trouxesse aqui até final de abril, é só um mês à frente, já está um horizonte muito curto, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais à frente para ter uma luz sobre o que poderá acontecer ao final de junho. Por que final de junho? A gente está pensando em trabalhar na Bacia do Paranapanema com essa janela móvel de 3 meses, porque é uma janela razoável, ou seja, eu tenho menos incerteza, porque, na verdade, quando você trabalha com horizonte muito grande, a incerteza aumenta. Então, o ideal seria não trabalhar com horizonte tão grande, porque você começa a fazer promessas de armazenamento que depois não consegue cumprir, porque as vazões se desviam, né? Você fazer previsão ou estimar cenários por um prazo muito longo é bastante difícil. Então, a gente vai trabalhar daqui em diante sempre com um horizonte aí de 3 meses à frente.
Então, seria final de junho. É bom também, nessa ocasião, porque como junho é um mês que traz um pouco mais de água, é bom saber para onde vão os armazenamentos. É como se fosse um finalzinho de período úmido, vamos dizer. Não é bem assim, porque a gente sabe que abril e maio as vazões são bem baixas, mas, de qualquer maneira, final de junho é um bom horizonte para a gente olhar. Os cenários de afluência são obtidos com o SMAP a partir da precipitação histórica dos anos 2006 a 2019. E a gente considerou, de todas essas simulações feitas com o modelo SMAP para 14 anos, 3 cenários, com foco exatamente nos reservatórios de cabeceira. A gente olha basicamente Jurumirim como foco principal. E a gente selecionou um cenário otimista, que seria o SMAP com a precipitação do ano 2017, o cenário médio, que seria o SMAP com a média dos SMAPs de todas as precipitações de 2006 a 2019, de 14 anos, né? Então é o cenário hidrológico médio dessa simulação com o SMAP, e o cenário pessimista, que seria a precipitação do ano 2018, que foi ela que levou justamente a bacia do Paranapanema à crise onde a gente se encontra hoje. Bom, para esses 3 cenários, nós usamos diretrizes de defluências para atender mais ou menos aquela equalização que a gente vinha fazendo sempre nas simulações. Então, na UHE Jurumirim, para abril, a gente usou 100 metros cúbicos por segundo de defluência no cenário pessimista e no médio, e no otimista, utilizou 150 metros cúbicos por segundo, porque ele chega mais água na cabeceira e ele estoca mais. Então, eu posso soltar um pouco mais de água. Em maio, no cenário pessimista, 180, no médio, 200 e no cenário otimista, 230. Em junho, as defluências foram 270 no cenário pessimista, 340 no médio e 380 no otimista. Para Chavantes, em todos os cenários, a gente manteve o mesmo valor de defluência, ou seja, em abril, usamos 105, que é mais ou menos o que vem defluindo atualmente. Em maio, usamos uma defluência de 250 metros cúbicos por segundo para todos os cenários. E em junho, 350 para todos os cenários. E por último, para Capivara, como está se praticando uma defluência em torno de 500 e tal, a gente resolveu adotar aquele nosso cenário de redução dos 700, né, para usar em todos os cenários e todos os meses, inclusive, 550 metros cúbicos por segundo nos dias úteis e 330 nos finais de semana. Essas foram as premissas usadas na simulação e que levaram as simulações à calibração do jeito que vocês vão ver. Então, o próximo slide, que é o slide número 15, seria os resultados com o cenário otimista. Então, a gente consegue ver aí que Jurumirim fica, no final de junho, né, deverá ficar com 73,85% de armazenamento, com o cenário otimista. Chavantes, 73,3% de armazenamento. E Capivara, 76,87% de armazenamento ao final de junho. Então, praticamente os 3 reservatórios de armazenamento da bacia do Paranapanema, nesse cenário otimista, estão equalizados e elevados, ou seja, todos ali com 70%, fazendo frente ao período seco que viria por diante. Próximo slide, por favor. Seria o slide número 16. Aí eu tenho a simulação com o cenário médio, né? Os resultados com o cenário médio. Então, a gente consegue observar que com o cenário médio, Jurumirim ficou em 38,34% de armazenamento, Chavante com 38,72% e Capivara com 37,24%. Também pode-se considerar que os 3 estão equalizados e a gente tem uma pequena perda nesse cenário médio de armazenamento em Jurumirim, mas a gente ganha em Chavantes armazenamento e Capivara praticamente anda de lado. Ganha um pouquinho, mas ganha muito pouquinho. De qualquer maneira, é um cenário que leva junho ainda a valores melhores do que a gente tem hoje, a não ser o Jurumirim, que desestoca um pouco.
próximo slide, por favor. Slide número 17. Aí seria a apresentação do cenário pessimista. Eu ainda estou vendo aqui na reunião apresentar o cenário otimista, mas eu estou apresentando o slide 17, que dá conta da simulação. Tá todo mundo no 17, Guilherme. Ah, beleza, desculpa, Antônio. É porque realmente deve ser alguma coisa da tecnologia que eu não saco. Então, essa simulação do cenário pessimista, ou seja, se a gente tiver, na pior das hipóteses, o que acontece? A gente leva os 3 reservatórios praticamente para 20%, ou seja, 21,22% para Jurumirim, 20,39% para Chavantes e 20,11% para Capivara. Ou seja, ficam todos os 3 cenários equalizados em torno de 20%. Esse cenário pior eu não gostaria que acontecesse, porque realmente é um cenário que levaria a gente a enfrentar o próximo período seco, né? Ou seja, enfrentar vários meses aí com um nível de armazenamento muito baixo, né? Então, o resumo da ópera aqui seria o slide número 18, por favor. Resumo. Para o cenário otimista, Jurumirim, 74%, Chavantes, 73%, Capivara, 77%. Para o cenário médio, Jurumirim, 38%, Chavantes, 39%, Capivara, 37%. E para o pessimista, Jurumirim, 21%, Chavantes, 20% e Capivara, 20%. Esses são os resultados finais das simulações. Aí o último slide, que é o slide 19, onde a gente sempre vem com aquela noção de que a gestão dos recursos hídricos na bacia do Paranapanema deve considerar a interdependência dos seus reservatórios, ou seja, políticas que a gente adotar para a cabeceira, elas podem trazer reflexo para as usinas de jusante. Considerando os cenários de afluência obtidos no modelo de previsão SMAP e a grande variabilidade desses cenários até o final de junho, há a perspectiva de recuperação dos armazenamentos somente para o cenário otimista e no cenário médio para Chavantes e Capivara. Então, se houver uma coisa parecida com o cenário médio, Chavantes e Capivara se recuperam e Jurumirim perde um pouquinho de água, mas ainda fica com algum armazenamento. Com isso, o estudo apresentado e as políticas adotadas foram o seguinte, de privilegiar o armazenamento na UHE Jurumirim e na UHE Chavantes e preservar o armazenamento de Capivara pelo menos em 20%. Considerando a importância de geração de energia no Paranapanema na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, o ONS continuará monitorando as condições operativas e promoverá as modificações na política operativa conforme surjam variáveis diferentes das consideradas nessa análise. Então, eu agradeço a atenção de todos e me coloco aqui à disposição para dúvidas ou comentários. Obrigado. Ok. Eu entendo que agora nós vamos partir para fazer avaliações, né, olhando, como você falou, horizontes de 3 meses à frente. Eu pergunto à CTG, inicialmente, se tem alguma consideração adicional à apresentação que foi feita pelo ONS. A gente vai se posicionar pela unidade de São Paulo. Pela CTG de São Paulo. Seria o Sestari, né? Isso. Ele está com o microfone desabilitado. Sestari, você consegue ouvir a gente? Consegue falar? Parece que está travada a imagem dele também. Bom, a princípio a gente não teria comentário. Acho que ele conseguiu voltar. Estão me ouvindo, pessoal? Boa tarde. Pode falar, não voltou. Tá. Só ratificar, nós não temos a acrescentar. Só ratificar que nós vamos ter que renovar, então, os nossos formulários, os FSAR, certo, Guilhom?
Perfeito. A gente aguarda a renovação agora nessa semana, tá bom? Ok. Ok. Eu vou dar oportunidade. Obrigado. Então, é fundamental renovar para poder manter essas vazões baixas que nós estamos utilizando hoje, né? Eu vou dar oportunidade acima de São Paulo. Hiroaki, se você quiser, nesse momento, fazer algum comentário. Não, Joaquim, sem comentários. O cenário otimista é um cenário, digamos assim, dos sonhos, né, no momento. Então, eu sempre estou me baseando mais pelo cenário médio e o cenário pessimista, né? Eu acho que eles vão chegar num nível de 38% no cenário médio, todos os 3 reservatórios equalizados, e no pessimista em torno de 21%, também todos equalizados. Agora não tem muito o que fazer, né? É torcer para que no mês de junho, tomara que venha a chuva que se espera nessa época, né? E aguardar pela recuperação do reservatório. Por enquanto é só. Obrigado, Hiroaki. Eu pergunto a Águas do Paraná se tem alguma coisa nesse momento a acrescentar. Oi, Joaquim. Não, acompanhamos aí a apresentação, entendendo que as condições operativas agora para o mês de abril permanecem as que estavam já definidas até o final de março. É isso, né? Pelo menos inicialmente. Ok. Eu pergunto ao comitê agora. Comitê, alguma coisa a acrescentar nesse momento da reunião? Doutor Joaquim, a gente gostaria, na verdade, vai se manter os protocolos que tínhamos para Jurumirim e Chavantes, e Capivara diminui um pouco, né, com relação ao que estava previsto para o mês de abril. Abril tinha uma previsão de 700 metros por segundo em alguns momentos, e aí isso abaixa para 500 e 300, né? A gente fica com esse rebaixamento. E qual é esse cenário pessimista que nós temos, né? Cenário de chuva pessimista, seria só uma pergunta, seria interessante colocar os padrões de chuva para esse ano de 2018 para a gente ter uma noção de como é que ele se comportou e se a gente pode, assim, se tem alguma semelhança com o que tem acontecido agora. Eu sei que a bacia é muito grande, né, e essa média ela pode ser muito variável, mas não seria interessante colocá-lo também, assim, não só o cenário de chuvas médias em comparação com o que está acontecendo, mas também o ano de 2018 como cenário pessimista? Só uma pergunta, por favor. E no mais, eu acho que tá ok, a gente deve ter próximas reuniões aí para verificar o que está acontecendo, né? Muito obrigado. Ok. Então, eu vou pedir então para o ONS, nas próximas reuniões, colocar essa questão de cenários, tá certo? Botar a chuva. Não, que o modelo transforma a chuva, mas então colocar a chuva, tá? Embora cada simulação isso fica se modificando, né? Eu tinha uma outra ideia. Eu acho que, assim, eu assim, fico com a impressão de que o CEMADEM seria mais indicado para fazer uma análise da atual conjuntura em termos de chuva e compará-lo com os outros anos. A gente só simplesmente utiliza o histórico, mas a gente não se prepara para fazer, nem tem essa expertise de ficar analisando a chuva. A gente geralmente analisa a vazão. A questão de chuva, acho que o CEMADEM teria melhores condições de mostrar, né? O que está acontecendo nesse ano de 2020, né? Nesse período úmido, ou até mesmo nesse ano, desde janeiro para cá, o que está acontecendo e comparar esse ano com os anos anteriores. Isso seria muito, muito bom, muito enriquecedor para a nossa reunião. Ok. Então, isso que ele pediu, na verdade, é um insumo do planejamento seu, né? Quer dizer, o modelo de transformações, esse tipo de coisa. Mas essa nossa reunião, eu posso até depois abrir um canal para vocês discutirem tecnicamente essas coisas, né? Tipo o comitê com vocês. Mas
eu acho que a gente trazer para essa reunião um nível de detalhe como esse, a gente vai começar a ter dificuldade, porque a reunião vai ficar muito num nível de discussão de cenários, não sei o quê. Agora, eu acho que o comitê tem razão no sentido de querer algum tipo de esclarecimento. Então, Inés, a gente pode facilitar uma reunião específica para vocês conversarem entre si, ok? Para você explicar um pouco mais o detalhe. Ok, combinado então. Então, aí tiramos as dúvidas todas, e o comitê pode se assessorar aí, tem o professor César, tem outras pessoas que também estão acompanhando. Então, comitê, a gente pode marcar uma reunião específica para você entender um pouco mais os modelos de simulação do ONS, tá? Ok. Ok. Bom, eu pergunto agora se tem alguém mais que gostaria de comentar. Joaquim, eu gostaria de saber no histórico se esse armazenamento já aconteceu o que está no nosso cenário pessimista ou se ele vem retroagindo ano a ano ou se isso houve uma variação há uns 10 anos para trás ou coisa parecida. Ok. ONS, a gente tem os gráficos dos volumes anteriores, né? Porque tem que olhar reservatório por reservatório. Mas tem uma ferramenta, eu não sei se o Antônio Augusto pode mostrar, que é quando a gente pega para a data de hoje, como é que está a data de hoje em relação aos anos anteriores. O Diego poderia preparar isso agora rapidamente, enquanto a gente está fazendo essa discussão, para os 3 reservatórios, né? Pajuru, Mirim, Chavantes e Capivara, como está hoje em relação à data do passado, para a gente apresentar esse PowerPoint para você. Então, já que o de hoje está no boletim, né? O de hoje está no boletim. Se a gente quiser pegar mostrar o boletim. É isso, bota o boletim, que aí você apresenta o boletim. Você apresenta. Só um minutinho. Aí você mesmo apresenta. Ok, só um segundinho. Bom, eu pergunto, tem alguém mais que gostaria de ter alguma informação adicional enquanto o Antônio Augusto está preparando a apresentação do boletim? Era isso aqui, doutor Joaquim, que o senhor estava querendo? Tela preta, Diego. Tá tela preta. Só um segundinho. Deixa eu projetar aqui, Diego, o boletim, e depois você mostra esse... Só um segundinho. Joaquim, vocês estão vendo aí? O boletim? Eu estou vendo tela preta, Guto. Não sei se todos os outros aparecendo para mim aqui. Eu estou vendo bom, normalmente. Se tá para você, então você fala, Guto. Então, Guto, você termina aí. Tá bom, perfeito. Esse aqui é o boletim, né? Esse aqui está com data de ontem ainda, mas a gente vai botar o de hoje já no ar assim que terminar a reunião. E aí a pergunta que o colega estava querendo saber é como é que estava o armazenamento hoje em comparação aos últimos anos, né? Então, isso tem numa das páginas do boletim por reservatório. Então a gente vê que hoje, na data de 25 de março, o reservatório estava armazenando 48%, né? Consideravelmente superior ao observado em 2019, mas abaixo aí de 2018, 17, 16, só lá em 2015 que ele vai apresentar um valor 1% acima do que foi observado. Então a gente vê que a gente está em condição melhor do que observado no ano passado, mas ainda existe registros para essa mesma data de volumes maiores em Jurumirim.
Para Chavante, Deixa eu a falar gente um está com pouco. armazenamento. Tá ok. Deixa eu comentar. Então, o que eu consegui ver agora. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, esse volume... Volta de novo. Jurumirim. Já voltou. Tá, mas é porque o meu demora para voltar. Bom, Jurumirim, então, o que nós estamos vendo? Só para comparativamente, isso aqui nós fazemos dos últimos 10 anos. Então, nessa sequência de 10 anos, nós estamos hoje com 48,91 e estamos superior, tá certo? Apenas ao ano passado, que nós ficamos nessa época com 19, e a 2015, e muito igual a 2014. Então, estamos nos 4, vamos dizer assim, tirando 2019, que foi o crítico, né? Nós estamos com 3 dos 10 anos estamos nesse mesmo nível. E tivemos anos que, por exemplo, 2016 com 92%, 2017 com 72%. Então, o histórico, se você olhar, a não ser o ano 2019, que fugiu da normal aí, ele está muito parecido aos anos de 2014, 2015, que foi aquela grande crise que nós tivemos, né? Isso para Jurumirim. Passa para Chavante. Chavante, aí a gente está vendo que nós estamos muito parecidos com o que aconteceu em 2019. Já não estamos tão diferentes dos modos de 2019. E esse 2019 e 2020 são os 2 piores anos da sequência de 10. Tá certo? Passe. E Capivara, Mauá, esse está muito abaixo do normal em relação aos outros, mas esse é um daqueles reservatórios que, como foi falado, a qualquer momento, se quiser recuperar ele, recupera por conta dele ser pequeno, né? Mas ele está o mais baixo do histórico. Passe. Bom, Capivara. Aí Capivara repete o padrão um pouco de Jurumirim. Esses 2 últimos anos, muito parecido com os 2014 e 2015, sendo que em 2014 foi o ano mais baixo que teve. Então, essa sequência, ela não é só função da chuva. É importante dizer, chuva é um dos fatores. O outro fator é a utilização da bacia, tá certo? Mas de lado, se vocês olharem de lado, no gráfico, vocês vão ver uma curva. Essa curva que mostra... Volta, por favor. Para mostrar Chavante só. Capivara só. Que é a relação da vazão que está chegando com a vazão natural, tá certo? Então, se vocês olharem, vocês vão ver que em março nós estamos tocando a vazão natural, a menor vazão natural do histórico para Capivara. Tá vendo? Vocês conseguem ver esse gráfico de cima? É o primeiro de cima, tá certo? Então, quando essa linhazinha pontilhada aí está tocando em março, é dizer o seguinte, ele está tocando com a menor vazão natural do histórico. A linha de cima do verde é a linha das médias, tá certo? E a linha do vermelho são as mínimas. Então, nós estamos entre a mínima e a média, mas março está sendo a pior de todo o histórico. Tá? Então, é importante dizer o seguinte, a bacia está em situação como do Sul. Se vocês tiverem oportunidade, eu faço o convite para vocês para participar da reunião que nós temos sobre os estados do Sul, né, que engloba Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vocês vão ver que os reservatórios estão batendo todos os recordes históricos negativos também, tá certo? Alguém mais gostaria de comentar? Alguém mais? Bom, então a gente está vendo que nós estamos numa situação ainda de muita cautela, nós estamos batendo os recordes negativos, tudo mais, e a gente vai ter que continuar com esse acompanhamento. A previsão para abril é continuar Jurumirim nessa faixa de 100, ele só mudaria para 150 se tivesse um período chuvoso adicional, quer dizer que não é muito esperado. Então, a perspectiva para abril é termos Jurumirim operando na faixa de 100 metros cúbicos por segundo,
Chavante na faixa de 105, por aí. Então, essa é a perspectiva. E já teve a diminuição antecipada que o ONS já fez para preservar mais capivaras, tá? Ok? Bom, então, com isso, nossa próxima reunião, se nós marcássemos 15 dias, eu acho que a data mais correta vai ser dia 17 de abril, tá certo? Para fugir, inclusive, de Semana Santa. Então, a gente fazer a nossa próxima reunião dia 17 de abril. Todo mundo concorda com essa data, 17, para pré-agendar essa reunião para dia 17 de abril, que dá mais ou menos 2 reuniões por mês. A que horas, Joaquim? A gente pode continuar fazendo à tarde, tá certo? Então, vai ser 15 horas do dia 17, para todo mundo pré-agendar essa data. Ok. Tá? Mas antes disso, a gente confirma, mas todo mundo pré-agende essa data de 17 de abril, ok? Bom, alguém queria mais algum assunto de natureza geral ou podemos partir para o encerramento da nossa reunião? Não. Então, eu queria agradecer a todos o esforço de estar participando dessa reunião. Eu sei como está sendo difícil nesse momento. Pessoal, eu acho que o Dr. Joaquim perdeu o áudio dele, então a gente fica aí já pré-agendado a próxima reunião para o dia 17 de abril às 15 horas e a gente encaminha o convite. Ok. Dr. Joaquim, seu áudio voltou? Você está me ouvindo agora? Enfim. Sim, tá estou ouvindo agora. Então, pronto. Então, o que eu estava dizendo, eu sei que do esforço que todo mundo está fazendo para participar dessas reuniões, mas nós achamos importante continuarmos mobilizados, tá certo? E vamos tentar ter essa reunião no dia 17 como programado, tá certo? Então, muito obrigado e boa saúde a todos. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada.